1 Coríntios 4 e 5. Então, a gente viu nos 2 primeiros capítulos, né, que a igreja de Coríntios, de Corinto, onde Paulo estava se referindo, estava passando por um monte de problemas, um monte de complicações, divisões, picuinhas, fofocas, era um monte de coisas que estavam completamente fora do que era o plano de Deus para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo. Então, Paulo escreve essa carta querendo alertar aos membros daquela igreja dessas coisas. E Paulo, eu falo que ele hoje em dia ele ia ser cancelado rapidinho, porque ele não tem papo na língua e ele se sente como o pai daquelas pessoas, porque foi ele que levou o evangelho ali. Então, ele se sente responsável por eles. E ele não quer que essas pessoas que ele ama tanto se percam com doutrinas falsas. Eles estavam sendo levados por outros mestres que vinham trazendo doutrinas. E também, dentro da igreja mesmo, estava havendo divisões. Ah, porque um falava, não, eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais de Éfeso, eu gosto mais de Paulo. E isso não existe, né? Porque o corpo de Cristo é um, e todos são importantes. A gente já falou muito sobre isso. O dedinho, a unha, tudo é importante no corpo de Cristo. Tudo tem uma função. Nada é desprezável. Tem membros que são mais honrosos, né? Mas a gente vai ver hoje, eu tirei até uma parte assim, um pouco separada da lição, que quanto mais evidência e responsabilidade uma pessoa tem, mais será cobrado dela. Deus vai cobrar muito mais. Então, as pessoas que ficam querendo ser a estrelinha, cuidado, porque Deus vai cobrar, né? Quem ele muito dá, muito vai ser cobrado. Então, vamos começar aqui lendo o capítulo. Eu vou começar lendo alguns versículos, e eu vou pulando aqui e ali, mas vamos lá, abrindo em Coríntios, 1 Coríntios 4. Então, ele começa esse capítulo, ele sempre coloca ele como exemplo. Por quê? Porque o impacto que ele teve quando ele encontrou com Jesus foi tão grande, que transformou totalmente a vida dele. Então, ele, a partir daquele dia, ele não tinha outra razão de viver do que servir a Jesus Cristo e levar o evangelho de Jesus às pessoas perdidas. Ele queria muito que seus contemporâneos, né, conterrâneos israelitas aceitassem, convertessem, mas eles rejeitavam. Então, ele foi enviado, na verdade, já o ministério dele, desde o princípio, foi para os gentios, foi para as pessoas que não eram judias. Mas todo lugar que ele chegava, ele sempre passava numa sinagoga para falar do evangelho. E quase sempre eles escutavam um tiquinho e depois botavam ele para fora, né? Então, ele se considera servo de Cristo, escravo, ele se coloca mesmo, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo, eu sou mordomo, né, dos mistérios de Deus, Paulo vem falar aqui. Então, ele fala assim, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Mas, para mim, não tem mais a menor importância ser julgado. Então, o que estava acontecendo? As pessoas estavam criticando a Paulo. Por quê? Porque, normalmente, as pessoas que se colocavam na posição de ensinar, os líderes, os filósofos que ensinavam, eles tinham um status, eles eram considerados pessoas de alto nível. E Paulo, ele não tinha status, ele fabricava tenda para cuidar do seu próprio sustento, porque ele não queria ser pesado à igreja, apesar dele dizer que ele merecia um salário, mas ele preferiu trabalhar e se sustentar, né? E Paulo, outras coisas que ele passou, eu estou até lendo isso em Timóteo agora na leitura de manhã, ele foi preso, maltratado várias vezes, então muita gente tinha vergonha dele,
tinha vergonha de falar que era seguidor de Paulo. Porque como que eu vou ser seguidor de um homem desse, que vive na cadeia outra vez? Vira as costas, ele já está na cadeia de novo, né? Então, Paulo está dizendo que ele era servo, mordomo do Evangelho de Cristo. E ele não estava nem aí para quem estava julgando ou criticando, porque para ele o que importava era o que Deus pensava dele. E ele, a única pessoa que ele ia ter que dar conta um dia das suas ações era para Deus, e não para pessoas. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Gente, que lição é essa, né? A gente não deve julgar ninguém. Paulo estava sendo julgado e ele não estava tentando se defender. Por quê? Porque ele sabia, conscientemente sabia que o que ele estava fazendo era o que foi Deus chamou para ele fazer, né? Então, Deus era o seu juiz, era só a ele que ele queria prestar conta, o que diz aqui no capítulo 5. Ele aconselha eu e a você também a não julgarmos a ninguém. A gente é tão rápido, né? A gente, às vezes, só de olhar, a gente já oferece o nosso julgamento, né? Com uma pessoa. A gente vê de longe, assim, do jeito que anda, ou uma atitude aqui e ali, a gente rapidamente já faz um julgamento, né? E Paulo está dizendo aqui que nós não devemos julgar ninguém, porque Deus fará a justiça no tempo certo. Hoje em dia, eu vejo tanta crítica a pastores, a líderes, né, religiosos, porque esse faz isso, esse faz aquilo. Eu, de uns dias para cá, tenho chegado à conclusão que eu vou fechar minha boquinha e eu vou tomar essa palavra de Paulo a sério. Deus conhece o coração das pessoas. Eu vejo o que está de fora. Deus conhece o coração. Então, é Deus que vai tratar com essa pessoa um dia. Vai ter um dia, né? Então, eu cuido de mim, você cuida de você, mas a base de eu cuidar de mim vai estar dentro da palavra de Deus. Eu não vou cuidar de mim porque hoje em dia o que acontece? Não existe mais uma verdade absoluta, né? O que você acredita é bom para você, o que eu acredito é bom para mim, então pronto. Não existe mais o certo e o errado. Todo mundo está andando na linha da corda bamba do cinza, né? O preto e o branco acabou, não existe mais. E se você decidir que você é um ou outro, você está perdida, porque você vai ser julgada pelas pessoas. Então, a gente tem que viver a nossa vida, eu pessoalmente e você pessoalmente, com essa verdade. Gente, hoje eu escutei uma coisa tão interessante. Foi na mensagem da menina que eu coloquei lá, né? Ela falando que a verdade da palavra de Deus, a gente nunca vai receber uma mensagem para fazer um update, porque ela se faz o update normalmente todo dia, no meu coração. Ela é viva. Aqui tem um versículo que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela entra e rasga, ela transforma, né? Ao mesmo tempo que ela rasga, ela cura, né? É uma coisa que a gente não consegue explicar. Para Deus não há diferença entre os seus filhos, né? Não existe um que é melhor do que o outro, existem diferentes ministérios, diferentes responsabilidades, e Ele quer que cada um de nós use esses dons, essas qualificações que Ele nos deu para servir a Ele, né? Servi-lo com obediência, tanto a Deus como a sua palavra. E essa palavra, esse ensino da palavra de Deus, a gente só consegue através da luz do Espírito Santo em nós. Por que essas palavras que estão na Bíblia prevaleceram milênios? Porque ela é baseada no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou pessoas como eu e você, pessoas
humanas, pecadoras, que fizeram coisa errada, mas que dependiam de Deus na sua vida e estavam dispostos, a gente vai ver isso daqui a pouco, dispostos a se entregar totalmente ao Senhor. Não quer dizer que você vai ter que ir para uma missão lá na África ou na Índia, não, é entregar eu aqui o meu dia, é entregar a minha família, entregar os meus desejos. Eu fico pensando assim, às vezes a gente tem medo de entregar para Deus. Que ironia, né? O que eu vou achar que Deus vai fazer para mim? Mas é porque eu quero a minha vontade. Eu não estou disposta a dizer que a sua vontade seja feita. Né? E isso é que é tão difícil, da gente abrir mão da minha vontade, do eu. Né? Aí Paulo continua. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo. Eu começo em mim, eu não estou falando para vocês fazerem uma coisa que eu não estou fazendo. Né? Então, primeiro eu vivo o que eu ensino para depois transmitir para vocês. E o Apolo também era um companheiro de Paulo, né? Os dois também eram comprometidos. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Não podemos fazer diferenças pessoas. Deus não faz, por que eu vou pensar que eu posso fazer? Né? Aí Paulo continua dizendo, colocando um contraste, né, entre a autoglorificação e a humilhação. Então, hoje em dia, os pregadores, mais ainda, né, estão querendo se autoglorificar, eles estão querendo receber a glória das pessoas, né? E eles esquecem que no reino de Deus é o contrário. A gente se humilha para que Deus nos exalte. É assim que a Bíblia diz, né? A gente vai se humilhar, a gente vai se quedar, botar o orgulho de um lado, né? Botar aquele desejo de fama de um lado. Se Deus quiser te exaltar, ele vai te exaltar. Mas Deus conhece. Gente, eu fico tão triste que eu sei que vai chegar um dia onde a gente vê pessoas aí que são super famosas, que estão aí no topo, você acha que são extremamente religiosos, e não vão receber de Deus aquela mensagem: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel. Né? E a gente vai fazer uma pausa aqui, porque eu acho que isso tem muito a ver. Lá em Mateus 25, no versículo 14, deixa eu ver onde que eu vou pegar. Mateus 25, é quando Jesus contou a parábola de um empresário, né, vamos dizer assim, que viajou e chamou 3 dos seus empregados para cuidar das suas possessões. Então, para um empregado, ele deu 500 denários, para outro ele deu 200 e para outro ele deu 100. Falou: cuida disso para mim. Vou viajar, não sei quanto tempo que eu vou voltar. Quando eu voltar, a gente vai prestar conta. Então, passou muito tempo, aquele empresário voltou e chamou o que ele deu 500. Aí, vamos ver o que ele falou aqui. Ó. Então, o empregado... depois de muito tempo, no versículo 19, Mateus 25, 19. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui tem mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado fiel, bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso eu vou colocar você para negociar sobre muito, vou te dar mais ainda para você investir. Então, o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que eu consegui ganhar. Muito bem, servo bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou colocar você para negociar com muito.
Então, chegou o empregado que havia recebido 100 moedas. Olha a atitude desse empregado, presta atenção. Ele chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e, por isso, escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o 100 que o senhor me deu. Então, olha a percepção que esse homem tinha do seu patrão. Ele não gostava do patrão. Ele achava que o patrão era duro, né? Rancoroso, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou. Então, ele tinha medo do patrão. Aqui não existia uma relação de aceitação entre esses dois, né? Aí, olha o que o patrão disse: empregado mau e preguiçoso. Disse o patrão: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso, você deveria ter depositado meu dinheiro num banco, para que, quando eu voltasse, pelo menos ia ter um pouquinho de interesse e receber um pouquinho de juros. Depois virou para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem para aquele que está com mais. Então, aqui tem duas lições. Uma, eu até coloquei aqui, depois, quando eu mandar para vocês, vocês vão ver. Qual é a minha percepção de Deus? Porque aqui Jesus está falando que esse patrão é como Deus. Deus distribui entre nós virtudes, dons, presentes, responsabilidades. Cada um de nós recebe uma porção. Então, você vê que aqui nos Estados Unidos a gente escuta tanto isso em funeral, né? Quando a gente sabe, porque tem gente que você sabe na certa que já foi direitinho para o céu. Tem outras que você pede a Deus, pelo amor de Deus, que tenha misericórdia, que tomara que chegue, né? Mas, quando você vai num desses, a gente escuta muito falar, essa pessoa chegou lá diante de Deus e já escutou: bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Vem, você foi fiel naquilo que eu te coloquei lá na terra, né? E é isso que eu quero escutar do meu Pai, quando eu chegar lá em cima no céu. É isso que eu quero escutar de Deus. E, gente, se a gente viver a nossa vida aqui com essa perspectiva, né? A maioria de nós prefere nem pensar na morte, na vida eterna, não quero nem pensar nisso. E esse é um grande erro, porque a morte é a coisa mais certa que existe na vida, né? Todos nós temos uma data, né? E se a gente quiser ficar ignorando, a gente vai perder tempo. Porque se eu viver hoje como se fosse meu último dia, eu te garanto que vai ser um dia de impacto, que vai ser um dia que você vai fazer valer a pena, né? Então, que cada um de nós possa pensar assim: eu quero receber como se diz, esse welcome de Deus quando eu chegar lá. Come on, vem. Muito bem, serva boa e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, né? Então, qual que é a sua percepção de Deus? Você vê a Deus como um Deus amoroso ou você vê a Deus como aquele rancoroso, vingativo, né? Como aquele Deus do Velho Testamento que a gente viu que era um Deus depois que você lê o Novo Testamento, você entende por que Deus foi como ele foi naquela época, né? Porque ele queria que o povo de Israel representasse a sua santidade, e o povo estava rejeitando, o povo dava as costas, o povo ia atrás de outros deuses, o povo ia, como a Bíblia mesmo fala, eles se prostituíam atrás de outras coisas, quando o Deus verdadeiro era o Deus que tinha formado, criado aquela nação, estava ali disposto a cuidar deles, e eles viviam dando as costas, né? Mas esse Deus que foi tão, né, severo, tão juiz para os judeus, é o mesmo Deus que mostrou esse amor eterno, que deu o seu filho para mim e para você, que não tinha nada a ver com os judeus, né? Então, ele é amor, né? Não é que ele é amoroso, que ele é carinhoso, não, ele é amor o tempo todo. Ele é amor. Então, que a gente pense nisso. Como que eu vou ser recebida quando eu chegar diante de Deus? Ele vai me falar: eu te dei isso, mas você ficou com medo de mim, então você não fez nada?
Se você sabe que eu sou justo, né, mais ainda você deveria ter se esforçado para usar os presentes, os dons que eu te dei, né? Nós servimos a Deus movidos por seu grande amor para conosco. E esse amor nos faz querer obedecê-lo. Né? O amor que nós temos para Deus não é porque eu quero receber dele bênção, não é porque eu quero um ticket para o céu, não. O que deve me motivar a obedecer a Deus é o grande amor que eu tenho por ele. Né? A gente vê numa maneira de troca, né? Deus me abençoa se eu fizer isso. Não, ele te abençoa, ele é fiel, independente do que você faz. Agora, você deve fazer porque o seu coração está movido pelo amor. Né? Então, vamos continuar em 1 Coríntios. No versículo 10 a 13, Paulo descreve o que ele passa, né, no ministério. Né? Fica claro aqui que a vida de um missionário, de um pregador, não é uma vida de um mar de rosas. É difícil. Né? Então, olha como que ele fala aqui. Por causa de Cristo, nós somos loucos. Até agora temos passado fome, sede, temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas, não temos lugar certo para morar, temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Nós vimos isso quando a gente estudou Atos. Paulo foi espancado, levado para a cadeia, e como que ele tratou aqueles soldados? Com amor, falando de Jesus, né? Conseguiu até a compaixão dos soldados pela sua maneira de reagir, sem raiva, sem vingar, sem querendo se vingar deles. Ele amou, ele tinha a essência de Deus com ele, ele amava os perdidos, não importando o que ele estava passando, ele ia falar do evangelho. Teve soldados que manteram ele preso, né? Guardas que estiveram guardando, que ele falou do evangelho. Teve um que até levou ele para a casa dele, para falar de Deus, de Jesus, para a família dele toda, e todos foram batizados na mesma noite. Todos aceitaram o evangelho. Então, gente, é isso que Paulo está ensinando, sabe? Eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo porque eu amo a Deus. A gente tem a impressão de que aceitar Jesus é um mar de rosa, né? Venha... E tem muitos pastores que falam isso, né? A vida com Deus você consegue o que você tiver, e essa feel good preaching, né? E isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Esses apóstolos venceram o mundo, foram perseguidos, presos, cortaram a cabeça, crucificados, tiveram de tudo quanto foi tipo de perseguição, mas eles, até no final, eles se diziam vencedores. Eles nunca se consideraram derrotados, porque depois dessa trajetória terrena, ia começar a trajetória celestial, onde o prêmio ia ser dado, e aí eles iam viver para sempre. Não era 30, 40, 70, 80 anos, era eternidade. A gente tem que começar a pensar nisso, gente. Eternidade não são 50, 60 anos de vida. Eternidade é eternidade, é para sempre. Sabe? Então, assim, o que eu vou escolher? Eu vou escolher viver feliz para sempre aqui nessa terra? Que esse para sempre daqui tem um fim? Ou eu vou querer ser feliz para sempre, lá do outro lado? Né? Então, aqui, a nossa felicidade, a nossa alegria tem que estar conectada com Jesus. Ainda que seja no meio de dificuldades e de sofrimento, porque ninguém vai ser ileso. Eu falo com vocês aqui, a gente tem que encher a nossa taça da presença de Deus, do conhecimento, de saber quem Deus é, saber, como eu falo aqui, I know that I know, eu sei que eu sei quem é o meu Redentor, quem é o meu guardador, quem é o meu Salvador, eu sei quem Ele é. Então, quando bater a tempestade, eu sei para quem que eu vou recorrer, exatamente.
Eu não vou ficar perdida, eu não vou buscar todos os amuletos que eu tenho dentro de casa. Não, eu vou para o único que pode, porque eu sei quem ele é, eu sei onde ele está, eu sei como que eu consigo conectar com ele. E é isso que ele quer de cada um de nós, né? Então, Paulo, ele descreve essas coisas para dizer que isso para ele não é nada, porque a mente dele, a percepção dele já está lá na eternidade. Ele está passando por tudo isso aqui, mas isso para ele não representa nenhum sofrimento extraordinário, né? Hoje, muitos tentam tornar o cristianismo e o ministério de pastorear o rebanho em um meio de buscar grandeza, né? Aprovação mundana. Jesus Cristo não prometeu sucesso, nem prosperidade na vida deste lado do céu. O sucesso e a prosperidade vai ser do outro lado. O sucesso verdadeiro, né? A aprovação do Pai. Aí Paulo continua falando sobre, a partir do versículo 14. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, porque Paulo estava abrindo o jogo, né? Falando tudo que estava acontecendo lá. Não quero envergonhar vocês, mas eu quero ensiná-los como se vocês fossem meus filhos. Mesmo que vocês tivessem milhares de outros mestres que viessem ensinar para vocês coisas da Bíblia, foi eu que ensinei para vocês o plano da salvação. Eu é que falei de Jesus para vocês. Foi através de mim que vocês ouviram falar da morte e da ressurreição de Jesus, do mistério de Deus, né? Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Hoje em dia são são poucas as pessoas que podem dizer sigam o meu exemplo. Pouquíssimo, né? Porque a gente vive num mundo egoísta e cada um... alguém estava me falando essa semana, ai, Elcio, o Brasil vai para a Copa do Mundo, ai, como é que vai ser? Vai ganhar? Eu falei, olha, se eles chegarem lá como um time, pode até ter chance, mas o que acontece nos últimos anos é que cada um chega lá como uma estrelinha, cada um quer brilhar sozinho, né? Quer mostrar o que ele sabe fazer e esquece que ninguém faz nada sozinho. E a mesma coisa na vida, na caminhada cristã. A gente não pode querer brilhar sozinho. A nossa luz tem que ser dividida com todo mundo. A gente tem que, cada um no seu cantinho, né, no seu quadrado, trazendo o que você tem para fazer esse time vencer, o time de Cristo, né, o corpo de Cristo, andar erguido, levando paz, levando amor para o mundo, gente. É isso que o mundo precisa hoje em dia. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa que o corpo de Cristo represente o amor de Deus pelo perdido. E a gente está longe disso, infelizmente, né? Então, Paulo estava enviando Timóteo. Timóteo era como aquele menino assim de recado, né? Porque aqui Paulo mandou Timóteo para Corinto, aí você vai continuar lendo daqui uns 2 ou 3 livros. Paulo mandou Timóteo para Éfeso, porque estava tendo um probleminha lá, então Paulo manda Timóteo para Éfeso. Como ele estava preso, ele não podia viajar, então ele tinha essas pessoas que ele confiava, né? Se requer dos líderes no Evangelho não apenas a dedicação e a fidelidade, não apenas dos líderes, mas de cada um de nós, como servos, como filhas de Deus, somos responsáveis, temos que ser fiéis a Ele, né? Não podemos servir a Jesus com as nossas exigências e conveniências. Tem um hino que fala: tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, por ti eu deixarei, né? E eu cantava isso quando era pequena, escutava minha avó cantar e assoviar isso o dia inteiro pela casa, e é difícil, não é fácil, né? Não é fácil entregar tudo, deixar tudo nas mãos dele, como eu falei há pouco, né? A gente tem medo. Era a única pessoa que a gente não precisava ter medo de entregar, era Deus. E a gente tem medo. Por quê? Porque eu quero a minha vontade. Mesmo quando a gente já sabe que a vontade de Deus é boa,
agradável e perfeita. A gente ainda quer a nossa vontade. A gente ainda quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Está demorando demais. Eu já orei muito por isso, eu já pedi muito, né? Vamos confiar. Nós temos o Pai amado, o Criador do universo, o Criador de cada parte do meu ser, né? A gente não pode deixar de confiar, de entregar tudo na mão dele. Jesus renunciou a tudo por mim e por você. O que você tem renunciado por amor a ele? Às vezes, perder um amigo, ou ser criticado porque ser beata, ou só fala de Deus, ou só fala de Jesus. Não sei. O que Deus está te pedindo para você entregar? Pensa nisso hoje. Deus, cada um de nós tem uma coisa diferente que a gente guarda. Um tesouro, e às vezes esse tesouro está nos fazendo mal em vez de fazer bem. Então, coloca nas mãos dele. Deixa ele transformar isso em bênção na sua vida. Às vezes a gente pensa, se colocar nas mãos de Deus, ele vai tirar da gente, né? Não, vai não. Ele quer o melhor para você. Se tirar, vai te fazer crescer e vai te dar mais alegria, ele vai tirar. Mas se colocar aquilo no lugar certo, né? Às vezes a gente tem prioridades que estão toda bagunçada na nossa vida. Então a gente tem que colocar a nossa vida nas prioridades certas de Deus, né? E o desafio do ministro não é começar fiel ao seu ministério. O ministro, um pastor Paulo está falando aqui, né, dos líderes. O desafio deles, e meu também, e seu também, é ser fiel até o fim. Jesus disse que aquele que vai permanecer fiel, eu vou até ler aqui, em Mateus também, Mateus 24. Mateus 24, começando no versículo 5, diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pensa nisso, né? O mundo que a gente tem vivido. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Que legal, hein? Imagina, os discípulos aí recebendo essas instruções de Jesus, animador, né? Vocês vão ser odiados pelo mundo, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por isso, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Gente, a gente não tem visto o amor esfriando, o ódio que tem sido inseminado, a divisão que tem sido colocada entre as pessoas. Mas aí Jesus termina aqui dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não está falando que ele ia te proteger das dificuldades, mas ele disse que ia estar conosco no meio delas. Ele nunca jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Está escrito na Bíblia. Essa é a promessa, por isso que você precisa conhecer essas promessas, conhecer esse Deus seu que te cuida, que te ama, né? Que promete que está com você no meio de todas as coisas que possam acontecer. Como um pai que ama seus filhos, Paulo insiste em que eles se lembrem do que aprenderam e voltem às práticas do evangelho puro que ele havia ensinado, para que,
quando ele os visite, ele pode... Então, eu achei interessante, porque Paulo... como eu às vezes fico pensando assim, né? Com o JT, quando logo que ele saiu de casa, às vezes sempre tinha que estar ligando. Hoje também, né? Às vezes eu falo, eu queria tanto que eu não precisasse chamar atenção quando eu encontrasse com ele, né? Que pudesse ser só um tempo gostoso de curtir, né? E a mesma coisa, Paulo fala assim, por isso estou enviando a Timóteo, porque meu querido, fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrar dos caminhos que sigo na vida e que tenho união com Cristo Jesus. Caminhos esse que ensino em todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser que eu vá, eu irei visitá-los logo. Então, vou saber o que esses orgulhosos, porque tinha gente que nem queria que Paulo aparecesse, né? Sabia que estava fazendo coisa errada. Eu saberei que esses orgulhosos são capazes de fazer não somente o que eles são capazes de dizer, pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e de bondade? Então, como que diz, arruma aí essa casa, porque quando eu for, eu não quero ficar tratando desses assuntos, não. Eu quero só ir com amor, para a gente conversar, para a gente orar junto, né? Então, é melhor vocês acertarem essa casa aí. E o capítulo 5, eu vou passar só superficialmente, porque também é a mesma coisa. Tinha outros assuntos, um assunto seríssimo que estava acontecendo, e a igreja estava simplesmente fazendo olho gordo. Como que a gente não tem visto isso hoje em dia? As igrejas cristãs fazendo olho gordo nas coisas que estão acontecendo. E isso aqui, Paulo fala, claro, tinha um homem lá, olha só o que ele diz aqui. Fiquei sabendo que um certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês estão tão orgulhosos disso? Pelo contrário, vocês deveriam ficar tristes e expulsar esse do meio de vocês. Ele está fazendo coisas que desagradam a Deus, né? Que danificam. Então, Paulo vem falando da promiscuidade, porque uma coisa leva a outra. Você faz um olho gordo para isso, aí vem outra, então já que fez para isso também, isso vai funcionar. Não, gente, não pode, sabe? Não existe cinza na palavra de Deus, né? Então, Paulo reprovou esse homem. E Paulo, nesse capítulo, ele vai falar sobre o fermento, né? Então, o que ele está querendo dizer? O fermento, você coloca um pouquinho de fermento e ele leveda a massa toda, só precisa de um pouquinho para encher e o pão ficar grande e crescer, né? O bolo ficar bonito e fofo. Então, ele estava falando, um pecadinho que vocês permitirem vai contaminar o corpo de Cristo inteiro. As pessoas que estão de fora e vão ver isso não é um bom exemplo, não representa Jesus. Esse tipo de atitude é o que as pessoas lá fora estão fazendo. Os cristãos são diferentes. Ontem, na igreja, uma moça, ela mora em Doha, e ela estava falando uma coisa interessante, ela estava falando sobre a identidade do cristão. E ela falou que lá em Doha, e não só em Doha, né? Acho que qualquer lugar que você for, você sabe exatamente quem é uma pessoa muçulmana. Você sabe pela maneira de vestir, pela maneira de comer, né? pela postura. Muitos aqui no Ocidente já são, né? Já se ocidentaram, mas lá no Oriente Médio, eles são totalmente, a identidade deles está escrita na cara, né? Eles representam aquela fé que eles têm. E nós, os cristãos? Qual é a nossa identidade? Será que nós estamos representando Jesus nas nossas ações, nas nossas palavras? Eu tenho lido tanto nessas últimas cartas de Paulo, ele fala tanto sobre o tipo de conversa que você vai ter quando você senta com amigos para conversar, né? Que tipo de conversa você está conversando? Né? São conversas que edificam, são conversas que te trazem, enriquecem a sua vida, né? Toma cuidado, sabe? Que as nossas palavras sejam moderadas, sejam cobertas com amor,
né? Eu li no último estudo, eu li um versículo que tem assim, sido muito importante na minha vida, porque em Colossenses, e fala exatamente isso, para mim, que sou salva, que sou amada de Deus, né? Eu tenho que me vestir de bondade, de paciência, né? De mansidão, de tolerância, né? E hoje em dia é difícil, hoje em dia as pessoas estão perdendo tudo isso, né? Por uma discussão política ou uma discussão sobre esse woke movimento aí que está por aí, de aceitar tudo e de não aceitar nada, sabe? A gente tem que falar a verdade com amor. Eu não tenho que me associar e que aceitar as opiniões das pessoas, mas eu tenho que expressar a minha opinião com amor, sem raiva, sem brigar. Paulo falou muito isso aqui. Paulo não era brigão. Ele estava chamando a atenção da igreja. Com esses aqui, ele falava. E a gente vai até ver isso aqui. Quer ver como é que ele fala? Então, ele falou, cuidado com isso, né? Porque um pouquinho de fermento estraga a massa toda. Ele falou, está no versículo 6. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o fermento velho do pecado para ficarem completamente puros. Então, não é que você vai fechar a porta da igreja e não deixar entrar nenhum pecador. Não. A igreja está aberta para o pecador, mas aqueles que estão lá dentro, se dizendo cristãos e seguidores de Jesus, mas que não estão se comportando como tal, esses devem ser afastados. E aqui ainda, Paulo, olha como ele fala. Quer ver? Onde que está? Vamos começar no 9. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que, nesse mundo, vocês devem ficar separados dos pagãos e dos imorais, avarentos, ladrões e dos que adoram ídolos. Vocês não devem ficar separados dele. O que eu digo é que vocês não devem... Não, peraí. Pois, para evitar essas pessoas, vocês teriam que sair do mundo. E Jesus mesmo disse no que a gente leu, que eles têm que ir lá alcançar essas pessoas. A gente tem que alcançar, a gente tem que ir no mundo, mas a gente tem que ser diferente nesse mundo. Aí ele disse, o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou é difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem sentar para comer um almoço. Se eles estão junto com você, dentro da igreja, mas que fazem essas coisas que desagradam a Deus, não se associem com eles, né? Não manchem o corpo de Cristo. Afinal de contas, continuando lendo, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? E eu estava pesquisando isso, porque ele tinha falado antes sobre não julgar as pessoas, né? E aqui ele está falando em julgar. Então, essa palavra julgar no hebraico, né? No grego, seria mais, por exemplo, exortar, né? Aconselhar, porque você não pode fazer o olho grosso. Você tem que ir, tem que ensinar, tem que mostrar dentro da palavra de Deus, como ele diz aqui, como diz as Escrituras, né? Então, tem que explicar dentro da palavra de Deus, e ele está falando, expulsem do meio de vocês todo homem imoral, tira para lá, para não contaminar o corpo de Cristo. Então, gente, é pesado, né? A gente tem visto essas lições de Paulo, elas são pesadas, mas é para mim e para você, não é que a gente vai sair lá agora criticando todo mundo, falando que todo mundo é pecador e tá. Não. Eu acho que se eu cuido de mim, se você cuida de você, né? Se eu cuido da minha família, se eu levo essa mensagem de Deus, de salvação, de amor, né? Nós temos que levar essa mensagem para o mundo. O mundo está carente de Jesus. O mundo está carente de amor de verdade. O mundo está carente de confiança, né? E a gente não vai achar isso
Eu falei isso nas épocas das eleições aqui dos Estados Unidos. A gente não vai achar isso num líder político, a gente não vai achar isso num sistema de governo, a gente não vai achar isso numa estabilidade financeira, a gente vai achar isso em Deus. Essa confiança, essa estabilidade, essa segurança. Por quê? Porque eu falei também na época das eleições, ainda que o meu candidato não ganhe, o meu Deus é soberano. Ele está sobre todo o mal que esteja rodeando. Então, ainda que não seja o que eu quero, ou que o meu coração deseja, ou que Deus sabe o melhor, né? Deus sabe o melhor na vida dos nossos filhos, Deus sabe o melhor no nosso casamento, Deus sabe o melhor nos nossos relacionamentos familiares, Deus sabe o melhor para o nosso país, Deus sabe o melhor. Então, vamos entregar, né? A gente leu, muitas de vocês leram o Velho Testamento, e a gente viu que, às vezes, Deus deixou o povo passar maus pedaços. E quanto mais difícil, mais apertadinho a gente está, eu acho que mais Deus se manifesta, porque a pessoa vai precisar de entender que eu não dou conta sozinha, que eu preciso da orientação, que eu preciso de Deus, né? Então, que nós possamos, cada uma de nós, que a gente saia daqui essa semana, eu queria que a gente pensasse muito nisso, não só na lição, né, de Paulo em não julgar as pessoas e não condenar, não fazer esse julgamento precipitado, mas quem é o meu Deus? O que eu posso entregar para ele, renunciar? O que eu estou agarrada, que eu não consigo largar, deixar ele tomar conta? Né? Vocês sabem a minha história com o JT, quantas vezes que eu sofri, né, por ver ele fazendo escolhas que não tem nada a ver. Mas um dia Deus me ajudou a eu entregar. E eu entreguei, gente, eu entreguei, eu durmo em paz. E o diabo vive me querendo me cutucar e me querendo fazer eu voltar lá atrás. Mas o que eu conheço? Eu conheço o meu Deus. Eu conheço quem ele é. Semana passada eu acordei no meio da noite com aquele pesadelo horrível com ele, com o JT. E a minha primeira reação, normalmente, quando isso acontecia, correr no 360 e ver onde que ele estava. Né? Para ver se estava tudo bem, se estava em casa ou não estava, aconteceu alguma coisa, não aconteceu. Aí eu, sabe assim, aquela sintonia que eu sei que não era minha, foi Deus me colocando. Eu parei, falei, Deus, eu te entreguei, ele é seu, cuida. Eu quero voltar para dormir, não quero passar o resto da noite acordado, porque isso era outra coisa também, que eu nunca conseguia voltar a dormir. Era mais ou menos 2h30 da manhã. Entreguei, falei, Deus cuida, envia o teu anjo se precisa de proteção, cubra com o teu poder, toca no coração, toca na mente, aí você aproveita e já ora para tudo, né, que precisa ser orado. Virei para o canto e dormi. Não peguei o telefone e não fiquei acordada. Por quê? Porque eu entreguei. Eu entreguei. Ele é de Deus. Ele sempre foi, né? Como que se eu tivesse controle antes. Só me fez agora aquela segurança de eu saber que eu não preciso de carregar esse peso. Eu não preciso de carregar essa mochila pesada nas minhas costas. Não precisava antes, mas eu carreguei por muitos anos. Né? Então, o que você está carregando que não é seu peso para carregar, que você pode entregar, que Deus vai carregar para você? Essa é a mensagem que eu quero que vocês guardem essa semana. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.